Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 5 de julho. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com tudo que é destaque aqui no Parlamento Catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa, e aqui comigo está meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Olá, quem nos acompanha pela TVAL. Lembrando que o Conecta pode ser assistido ao vivo em sinal aberto da TVAL na Grande Florianópolis e em Blumenau, ou ainda pelo YouTube, pelo Facebook da Assembleia. E também pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje do programa Conecta falando da reunião da Comissão de Turismo, que foi realizada na manhã de hoje com a análise e votação de vários projetos, inclusive um deles que foi aprovado, proíbe a divulgação de imagens de agressão de animais em redes sociais, prevendo inclusive multa para quem infringir essa lei, né, Marcelo? Isso, Deluana, é uma proposta que já está pronta para ser votada em plenário e, basicamente, ela altera o Código Estadual de Defesa dos Animais para incluir essa vedação da proibição de imagens que tenham conteúdo de maus tratos a animais, agressão a animais, nas redes sociais. Existe uma multa considerável em caso de infração. O projeto, por exemplo, fala que essa multa pode chegar a até R$20 mil. Portanto, é um projeto que já está pronto para vir aqui para o plenário. Esse projeto foi então aprovado na manhã de hoje. Um outro projeto que também foi aprovado institui uma rota turística religiosa Caminho do Louvor. É um trecho de 130 quilômetros que fica entre Ituporanga e Nova Trento, Marcelo. Isso, engloba municípios do Alto Vale do Itajaí, aqui um pouquinho mais próximo já na região da Grande Florianópolis. E o intuito é incentivar o turismo religioso nesses municípios que têm uma vocação localizada nessa região, melhor dizendo, muito forte para essa questão religiosa. A rota englobaria cidades de Ituporanga, Vidal Ramos, Leoberto Leal e Nova Trento. Essa proposta também já está pronta para ser votada, inclusive está prevista na pauta de votação da sessão de hoje à tarde, que começa daqui a pouquinho às 2 da tarde. A ideia é colocar mais sinalização, também pontos turísticos e explorar toda essa região turística. Já se conhece muito o potencial de Nova Trento, que tem o Santuário da Madre Paulina. Agora, amplia-se isso para outros municípios, inclusive para Ituporanga, onde está sendo construído um santuário com uma imagem, agora me fugiu o nome... Nossa Senhora de Lourdes? Nossa Senhora de Lourdes, obrigado, eu tinha esquecido o nome da santa, que é uma das maiores do mundo, se não é a maior da América Latina, é a segunda ou até a maior do continente. Então, para incentivar o turismo religioso nessas regiões que já têm uma vocação natural. É claro, essa criação dessa rota engloba uma série de fatores que, inclusive, a parceria com os municípios, a participação da Santur, que é a Agência de Desenvolvimento do Turismo, é um projeto que deve ser analisado daqui a pouco aqui na Assembleia. E essa rota, então, é voltada para o turismo religioso e durante a Comissão de Turismo foi aprovado um outro projeto também referente a uma rota turística, só que rota turística do Tiro. Qual é o objetivo, Marcelo? Esse projeto pretende explorar um potencial que tem muito a ver com a colonização alemã aqui em Santa Catarina, que é a prática do tiro esportivo. Nós temos, inclusive, em Jaraguá do Sul, uma festa específica para a prática do tiro. É uma proposta que engloba vários municípios, não só do norte do estado, Vale do Itapocu, Jaraguá do Sul é um dos destaques, Balneário Camboriú, chegando aqui à Grande Florianópolis. O intuito, o mesmo exemplo que nós demos aqui da rota do turismo religioso, é incentivar o turismo do tiro. Santa Catarina é um dos estados onde mais existem praticantes de tiro esportivo, em que pese toda a polêmica que envolve essa questão, a gente não pode esquecer que essa é uma característica dos colonizadores, é algo que está ligado à história, às origens do estado. Então, esses projetos foram aprovados na manhã de hoje, nessa reunião da Comissão de Turismo, que também aprovou a futura realização de uma audiência pública que foi sugerida pelo setor pesqueiro. Qual é o objetivo, Marcelo? É discutir uma portaria do Ministério de Meio Ambiente que incluiu e alterou os recursos pesqueiros na lista de espécies ameaçadas, ou seja, houve alterações com relação àquelas espécies que podem ser pescadas e essas alterações estão causando aí um certo desconforto, não concordância, vamos dizer assim, dos pescadores. Foi um pedido, como a Deluana disse, de um sindicato que representa o setor de pesca. A audiência ainda vai ter uma data e um local definidos, mas a discussão se centrará sobre isso, sobre essa portaria que
na avaliação dessa entidade, desse sindicato, ela restringe e pode até causar prejuízos para o setor pesqueiro catarinense. Isso tudo, então, foi na reunião da Comissão de Turismo e a gente sabe que também, mudando um pouco de assunto, já está tramitando aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê que o governo vai poder repassar, vai poder pagar, na verdade, ações trabalhistas movidas contra as associações de pais e professores aqui de Santa Catarina. É um projeto que está tramitando ainda, Marcelo, até é referente a um outro projeto que já foi aprovado aqui pelo Parlamento, também referente às APPs, Associações de Pais e Professores. Isso, no final do ano passado, Deluana, veio uma medida provisória porque o Estado, alertado pela Procuradoria-Geral do Estado, resolveu pôr fim às parcerias que eram realizadas entre o Estado e as APPs, como a Deluana disse, Associações de Pais e Professores das Escolas Estaduais, parcerias essas, por exemplo, que viabilizavam a contratação de mão de obra para merendeiras, por exemplo, serventes, vigias das escolas. Com base numa lei estadual de 2016, isso está proibido. Portanto, o Estado mandou essa MP no final do ano passado, regularizando essa situação, porém essa mesma MP que foi transformada em lei aqui pela Assembleia, vedou a utilização de recursos para pagamento de ação trabalhista. Só que o que está acontecendo, Deluana? Os pais e professores que fazem parte dessas associações, quando, por exemplo, alguém é dispensado, entra com uma ação trabalhista contra a APP e ganha, ao invés do dinheiro sair da escola, está saindo do bolso do pai, do bolso do professor. Ou ainda retendo verba que é destinada para a escola. As escolas têm um projeto, não só do governo federal, mas do Estado, de encaminhar dinheiro direto para a conta da escola para realização de reparos, essas coisas. Esse dinheiro pode ser retido para o pagamento dessas ações. Então, o governo mandou esse projeto com esse intuito de resolver essa questão. Inicialmente, já se sabe que tem em torno de 3 milhões e meio de reais em débitos trabalhistas que terão que ser pagos. Porém, estima-se que, com base nas dispensas que foram feitas, já que não se deve mais utilizar essa modalidade de contratação por meio de parceria entre as APPs e o Estado, essas dispensas podem gerar, estima-se, um passivo trabalhista de 20 milhões. Então, o projeto meio que autoriza o Estado a pagar em torno de 23 milhões de reais em ações trabalhistas que foram ajuizadas contra as APPs, mas como as APPs não têm recursos próprios, caberia ao Estado fazer o pagamento desses débitos. Esse projeto começou a tramitar recentemente Semana passada, tramita em regime de urgência, porque o governo precisa resolver isso. Já tem relatos de pai e professor tendo verba, salário, enfim, dinheiro na conta paralisado por causa disso, bloqueado, e o Estado quer resolver isso quanto antes possível. Então, as equipes de comunicação aqui da Assembleia Legislativa seguem acompanhando toda essa tramitação desse projeto, divulgando nas nossas redes sociais, também na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. E na noite de ontem, o Parlamento Catarinense realizou uma sessão especial em homenagem aos 90 anos da ACI, a Associação Catarinense de Imprensa, homenagem essa que reuniu muita gente do jornalismo aqui no Parlamento. É uma entidade muito importante para a imprensa catarinense, 90 anos, uma representatividade muito relevante para a categoria. Tem também a questão da Casa do Jornalista, que é ligada à ACI, Associação Catarinense de Imprensa. Foram homenageados ex-diretores, ex-presidentes da entidade, que realizam um trabalho aí de defesa do jornalismo, que é um dos pilares da democracia, e a gente precisa sempre entender, por mais que não concorde muitas vezes com as manifestações, a importância de você ter um jornalismo plural, um jornalismo livre, independente. Inclusive, a nossa equipe de comunicação trabalhou cobrindo essa sessão, que já está disponível também no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Basta procurar por Assembleia ESC. E é sobre as redes sociais que a gente conversa agora com o nosso colega Lucas Diniz, que já está aqui com a gente. Lucas, quais são as novidades? Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, Deluana, Marcelo. Oi, vocês que nos acompanham. Então, o nosso destaque das redes vai ser um PLC que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, que estabelece aí o novo plano de carreira para os praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, né? Então, aí um PLC importante, que altera algumas leis relacionadas ao plano de carreira. E também ele cria 178 vagas de subintendente da PM e também dá a possibilidade de mais uma promoção, mais uma graduação,
que é a de segundo sargento da PM. Então, dá uma boa descompactada na carreira, cria um novo plano de carreira em si. Se você curtiu essa postagem, se você quer saber um pouco mais sobre isso, é só nos seguir nas redes sociais, @AssembleiaSC. Muito obrigada. Só lembrando que esse projeto já foi sancionado pelo Executivo. Existiu uma pressa por parte do Governo do Estado em sancionar por causa das restrições. Sim. Tudo que a Assembleia aprovou na semana passada já foi transformado em lei, inclusive esse projeto do plano de carreira. Ok, obrigada, Lucas. Conversamos então com o Lucas Diniz, das redes sociais aqui do Parlamento, falando sobre essa lei que já foi sancionada. Inclusive, nós temos também outras leis que já foram sancionadas. Uma delas é uma lei que dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência quando forem atualizar os laudos médicos nos estabelecimentos públicos de saúde, públicos e privados conveniados ao Sistema Único de Saúde. Marcelo? Isso, esses laudos médicos são uma exigência para que as pessoas com deficiência tenham acesso a benefícios, a direitos que lhes são garantidos. E às vezes eles precisam ser renovados com frequência. Essa lei que foi sancionada, aprovada aqui pela Assembleia, ela garante a prioridade às pessoas com deficiência na renovação desses laudos. Inclusive, ela cria um mecanismo para facilitar esse aspecto. Por exemplo, permitindo que a pessoa possa fazer o agendamento dessa revalidação desse laudo por meios eletrônicos, ou pela internet ou por telefone. Essa lei, então, sancionada, já está entrando em vigor agora. E outra lei que também já foi sancionada pelo Governo do Estado prevê que as locadoras de veículos precisam informar ao Detran caso existam delitos de apropriação indébita ou estelionato envolvendo os veículos dessas locadoras. Porque é um golpe que acontece, às vezes, com veículos que são alugados. Às vezes a alocação ocorre e, de forma muito rápida, a pessoa que vai, o golpista, ele pega aquele imóvel que ele alugou, aliás, aquele carro que ele alugou, ele cria documentos falsos, frios e bota ele à venda. E a pessoa compra sem saber que está comprando um veículo que é fruto de um golpe. Porque existe ali uma divergência na legislação com relação à necessidade de você comunicar esse golpe. E aí o prejuízo acaba ocorrendo para o comprador, que comprou um carro que foi alvo de um golpe, e também para a própria locadora, que vai ter prejuízo com isso. Com essa lei aprovada, as locadoras são obrigadas a avisar ao Detran caso haja algum problema com esses veículos. Por exemplo, de repente foi feito um contrato de locação, o veículo não foi devolvido no tempo correto, a locadora tem que informar até para tentar bloquear qualquer possível venda no sistema do Detran. É um projeto que tenta aí coibir uma situação que infelizmente é registrada não só aqui em Santa Catarina, mas em outros estados, o golpe com veículos alugados. Esse, então, mais uma lei que já foi aprovada aqui pelo Parlamento, sancionada pelo Governo do Estado e em vigor aqui em Santa Catarina. E no trabalho do Parlamento continua hoje, nós temos sessão e mais para o final do dia, a partir das 5 horas, uma reunião da Comissão de Educação aqui do Parlamento, quando deverão ser analisadas a possibilidade de realização futura de algumas audiências públicas e também a análise de alguns projetos. Marcelo, o que você destaca dessa reunião no final da tarde de hoje? Nós temos a proposta, o pedido para a realização de 2 audiências, uma dela para discutir a questão do programa Jovem Aprendiz e outra para tratar de como está a implantação do Plano Estadual de Educação e dos planos municipais de educação em Santa Catarina. Temos ainda 2 projetos de lei, um que trata da ampliação, dos projetos para ampliação e reformas em unidades da rede pública estadual e ainda, por fim, um projeto que trata da alimentação escolar, ou seja, da merenda que é fornecida nas escolas da rede pública estadual. Isso no final da tarde de hoje e logo mais aqui à tarde a gente tem uma sessão aqui no plenário com votação também na ordem do dia a partir das 16 horas. Hoje de manhã também tivemos sessão por aqui, Marcelo. Tivemos inclusive a posse de um suplente, Pepe Colasso, do Partido Progressistas, ele é de Tubarão, ficará na Assembleia por 30 dias no lugar de Altair Silva. Altair Silva já está afastado há 30 dias, os primeiros 30 dias foram ocupados por Silvio Drevik e agora Pepe Colasso, que é de Tubarão, vai ocupar essa vaga por 30 dias. Isso, já falamos então da programação de hoje. Vamos falar então agora da agenda de amanhã, quarta-feira, como é que vai ser aqui no Parlamento. A partir das 9 horas a gente tem uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Às 10 horas, reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Às 11, reunião da Comissão de Saúde. À 1 hora da tarde, reunião da Comissão de Segurança Pública. Às 2 da tarde, sessão ordinária. E às 7 horas da noite, um ato parlamentar solene em homenagem aos 60 anos de regulamentação da psicologia aqui no Brasil.
Programa Conecta vai ficando por aqui. Siga a Assembleia nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, que você acessa pelo @AssembleiaSC. Obrigada pela audiência e uma boa tarde para todos.